Seja bem-vindo a mais um Holder Talks. Estamos aí no nosso segundo episódio da quarta temporada. Aqui nós do Sage Holder falamos sobre investimento aí para as pessoas que possam investir de uma forma tranquila e segura, mas também abordamos outros assuntos aí de empreendedorismo e crescimento pessoal. E no nosso episódio de hoje trouxemos uma convidada especial. O estado do Rio Grande do Sul vem passando por uma grande tragédia ambiental, social e econômica. E manter os empregos e os negócios funcionando é de extrema importância no processo de reestruturação. Por isso, iremos falar sobre gestão financeira empresarial com o intuito de ajudar empreendedores a se organizarem financeiramente. Mas antes de mais nada, não podemos esquecer aqui dos nossos patrocinadores que nos ajudam a criar todo aqui o Holder Talks. A Muscle Suplementos, Gardel Imóveis tem me ajudado aí a divulgar um terreno para vender. Já está querendo vender o terreno aí, né? Já tem sido uma boa divulgação. Balão Doce, tudo aí para sua festa. E Mecânica Rio Branco, tranquilidade e segurança para o seu veículo. E nossa convidada, Leila Joana Valbrin. Mora em Teutônia, atua como consultora em gestão financeira empresarial, com foco em médias e pequenas empresas. Tem experiência de 15 anos na área de contabilidade, fiscal e custos em diversas empresas, em sua maioria indústrias, onde sempre esteve ao lado de grandes profissionais e consultores. Formada em contabilidade e MBA em gestão, liderança e inovação. Seja bem-vinda, Leila. E para começar, te apresento um pouquinho, né? Eu fiz uma breve introdução aqui, espero ter falado tudo certinho, né? Sim, certo. Mas te apresento um pouquinho da tua trajetória aí para o pessoal te conhecer bem. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Thiago, Jonas. Como comentei, é a minha primeira vez, então, que eu vou estar participando de um podcast, né? A gente fica um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo, né? Com certeza. Então, como já falou, eu sou de Teutônia, sou formada em contabilidade pela Univates e desde da minha formação até antes disso, sempre atuei na área da contabilidade, comecei em escritório de contabilidade, então fui para a indústria e sempre quis fazer alguma coisa diferente, né? Aquela coisa de a gente não consegue ficar numa zona de conforto, né? Então, trabalhando dentro da indústria, eu percebi o porquê que não trazer o que eu aprendi dentro das indústrias, então, né? De gestão, de processos, de financeiro e contabilidade também, levar para dentro trazer para as pequenas e médias empresas, né? Ajudar elas a prosperar nos negócios dela. Foi aí que surgiu, então, a ideia de eu começar a prestar, então, um serviço de consultoria. Ótimo, perfeito. E tudo isso acho que traz muito ao assunto, ao momento que a gente vem passando, né? O Rio Grande do Sul ele vem passando por uma grande tragédia, onde num primeiro momento a gente teve uma preocupação muito grande em manter as necessidades básicas das pessoas, proteger a vida dessas pessoas, e agora as coisas, elas aos poucos, elas estão começando a se reconstruir, né? Então a gente precisa dar continuidade a isso. Como eu comentei ali, os negócios eles impulsionam isso, é muito importante a gente manter os empregos para que as pessoas tenham essa tranquilidade e também consigam ir aos poucos retomando a sua rotina, a sua vida, né? Então, esse assunto de a gente trazer essa gestão empresarial, ele é muito importante. E a primeira pergunta aqui seria, nesse momento de crise, né? Quais são os primeiros passos ali para as empresas, para o pequeno empreendedor que ele deve seguir nesse momento? Eu acho que é o momento dele olhar para dentro do negócio dele, né? Com mais atenção. E aqueles que, então, não perderam todo o seu negócio na enchente e tudo mais, porque para aqueles que perderam, né, o governo criou linhas de crédito especial tudo mais para ajudar a se reconstruir. Mas aqueles empreendedores que foram afetados indiretamente, né, nos seus negócios, daqui a pouco, estão com medo que que não vão fazer vendas e tudo mais. É o momento deles olhar para dentro do negócio deles, eles conseguirem ver, por exemplo, o estoque. O que eles têm ali no estoque de materiais hoje que eles podem daqui a pouco estar vendendo, né? Fazendo promoções, alguma coisa, agregar algum outro serviço daqui a pouco àquele produto. De fato, o que eles podem, o que ele vai comprar de material, né, para ele vender. Comprar só aquilo que realmente vai fazer girar, né, o estoque dele, vai gerar caixa naquele momento. Renegociar com stakeholders, né, pedir com os fornecedores, ele pedir mais prazos de pagamento,
para os bancos também, daqui a pouco postergar algum financiamento, algumas parcelas, os próprios fornecedores, normalmente, tu comprou para pagar em 30 dias, tenta renegociar daqui a pouco para pagar daqui a 4 meses, alguma coisa nesse sentido, né? E se reinventar. A gente viu isso muito na pandemia, né? Muitos negócios que na pandemia também sofreram com tudo que aconteceu, acabaram se reinventando, né? E acabaram que depois da pandemia realmente foi o impulso que eles precisaram para crescer o negócio deles. Então, daqui a pouco tu tá ali, o empresário tá ali, naquele dia a dia, né? Só trabalhando, só comprando, só fazendo isso, fazendo e ele não para olhar de forma estratégica para o negócio dele, o que mais ele poderia agregar de serviço, de produto, o negócio dele. Talvez agora esse seria o momento realmente de parar e olhar para o seu negócio e ver, o que mais eu consigo oferecer, né, nas condições que eu tenho hoje, né? E, e é nesse momento também que a gente vê muito essa importância de ter uma reserva de emergência, né? Que na gestão financeira a gente trabalha muito essa questão. A empresa deu lucro, uma parte do lucro ela tem que ser destinada a essa reserva de emergência, porque a gente cada vez está vendo que tem mais e mais situações acontecendo, né? Que a gente está precisando ter esse fôlego, esse valor guardado, vamos supor assim, para passar um certo período ali mais conturbado que pode vir a ter, né? Até mesmo, eu sempre digo, a reserva de emergência não é só para uma emergência, mas daqui a pouco, tu guarda durante o ano, tu vai guardando um pouquinho do teu lucro ali para no final do ano, quando normalmente as vendas ali caem, porque o pessoal vai para a praia e tudo mais, tu tem mais custo na tua empresa, tu tem que pagar férias, 13º, tudo mais, então tu vai já se organizando durante o ano para ir criando essa reserva, né? Eu acho que são várias medidas que podem ser tomadas, né? E uma das coisas até que o pessoal não dá muito, não digo valor, mas talvez não pensa, né? Que tu comentou muito bem do estoque, né? A gente estava falando na semana passada sobre isso também, né? Que uma das medidas, porque mesmo os que não forem afetadas as empresas, surge aquela dúvida na cabeça do empresário, né? Do empreendedor ali. Tipo, será que a economia vai voltar? Será que a coisa vai voltar como antes? Será que eu não vou perder cliente? Será que eu não vou perder venda? Como é que vai ser daqui para frente? Então, tu ver dentro da tua empresa o próprio estoque, né, muitas coisas que não está girando, faz promoção para girar, para fazer fluxo de caixa. E aí compra daqui a pouco o que tu tem um giro maior, que não vai tirar aquele problema no início. E tu comentou também das linhas de crédito, né? É extremamente importante essas linhas de crédito que vêm, porque agora parece que está vindo algo mais concreto, né? Então agora veio via Pronamp, algumas coisas estão começando a acontecer, que antes era só palavra, né? Agora realmente está vindo. E aí, quando a gente consegue ter acesso à linha de crédito a juros baixos, como eu falei, não só as empresas que foram diretamente atingidas, mas as outras empresas também, é interessante sim pegar, né? Que a gente comentou da gestão financeira, muitos não têm nem reserva de emergência. Isso é essencial na pessoa jurídica, como é na física também, que a gente fala muito, né? Então, mesmo daqui a pouco empresas que não foram diretamente atingidas, mas têm esse receio, você tem taxas ali atrativas a 4% ao ano, né? Que é algumas coisas que vieram aí via Pronamp, vale a pena o empresário pegar. Por quê? Porque a gente tem que ter hoje, na minha concepção, o maior cuidado é conseguir manter o poder de compra das pessoas. É conseguir manter os empregos, é não ter demissão, porque, querendo ou não, muitas empresas que foram diretamente atingidas demitiram muitas pessoas. A gente conhece aqui empresas aqui da nossa cidade aqui que demitiram 20, 30, 40 funcionários de vez, né? Porque teve algumas partes da empresa que não voltaram ainda. Então, enfim, os funcionários que estavam naquela linha não voltaram, não tem o que fazer. Então, a gente conseguir manter os empregos é essencial. E isso passa muito pelas linhas de crédito. As linhas de crédito não é só a reconstrução em si, mas também é para manutenção, para a gente conseguir fazer a roda girar de novo, né? E muitas empresas daqui a pouco até que não foram atingidas diretamente, né, vão poder pegar essas linhas de crédito ali e investir no negócio delas, né? Daqui a pouco elas já estavam com um projeto de ampliar o processo na indústria, por exemplo, ampliar a fabricação, comprar mais alguma máquina e tudo mais. Então, essa linha de crédito daqui a pouco vai ajudar elas também e vai gerar mais empregos de novo para poder contratar essas pessoas que estão demitidas naquelas empresas que foram de fato afetadas, né? É perfeito, até porque a gente vem numa economia onde as taxas de juros estavam baixando, então estava muito caro pegar crédito, né? Então tem que, claro,
usar também dessas linhas de créditos boas que vieram justamente para expansão. Se a empresa já estava com essa ideia, mas estava lá a taxas de juros a 12, 13, 14, 15% ao ano, que era inviável para se reinvestir no negócio, aproveita agora, né? Então ajuda a suprir essas pessoas, essa demanda que vai ter aí por novos empregos, né? Por pessoas que infelizmente perderam seus empregos. Ajuda a suprir isso aí para nós fazer tudo girar de novo, né? Isso. E uma das coisas que a gente estava comentando também em relação a isso, a reserva de emergência ela vai ser importante para todos esses fatores, e como tu comentaste, para trazer essa tranquilidade para conseguir para os próximos meses. A gente não sabe quanto tempo isso vai afetar, né? Às vezes quem é de fora, quem não é do estado, não tem uma dimensão, e principalmente nós aqui da região, a gente entende qual é a dimensão dos estragos que aconteceram, né? Então isso pode sim levar para mais tempo. E é importante que todo empreendedor ele tenha essa visão de longo prazo, né? Entender dentro do seu fluxo financeiro como é que isso vai suceder se eu tiver queda nas vendas, ou quem realmente foi bem afetado vai ser um valor para conseguir reconstruir, conseguir manter seu negócio realmente de pé. E que nem a gente estava falando, a gente conversando aqui antes também, muito importante manter esses empregos para depois numa retomada. Então, às vezes, a gente acaba não tendo essa visão de longo prazo, de manter esses empregos para quando a economia voltar, eu já estar bem estabilizado dentro da minha empresa. Porque, às vezes, o que acontece são pessoas que tu teve que investir, teve que treinar, tudo isso tem um tempo associado. Então, depois, para retomar, é muito mais difícil, né? Mas, olhando, assim, para essas linhas de crédito, quais são os cuidados desse empreendedor ao tomar essas linhas de crédito? O que ele tem que cuidar quando o banco lá for oferecer algo para ele? Primeiro ele tem que analisar de fato o porquê que ele está pegando esse crédito, né? Então, se ele vai pegar para cobrir um giro dele, né? Por exemplo, ele tem que entender o que ocasionou aquele giro, né? Aquela necessidade de caixa. Não simplesmente pegar um capital ali, porque meu caixa não está gerando positivo, né? Então eu vou lá pegar no banco, vou pegar o dinheiro e injetar aqui para dar um giro no meu caixa. Mas tentar entender o que está acontecendo no teu negócio para ele não estar gerando caixa. Porque senão tu vai pegar um valor agora, daqui a 2, 3 meses tu vai gastar esse valor e tu vai acabar caindo na mesma situação. Então tu tem que entender o que está causando essa tua geração de caixa negativa. Então, rever ali tua precificação, daqui a pouco, teus custos, despesas, tudo mais. E também essa questão, então, é um momento de reinvestir. Vou pegar esse dinheiro e reinvestir. Fazer a análise, vai me trazer o retorno que eu espero, esse investimento, tudo mais. Então, falar ali com o teu gerente do banco, porque para quem quer fazer investimentos, tem linhas de crédito, né, interessantes. O governo mesmo tem BRDE e tudo mais. Inovação, tecnologia, compra de máquina, equipamento. Tem linhas de crédito específicas para isso, né? Então, fazer essa análise, fazer as contas para ver se esse investimento vai te trazer o retorno que tu espera, né? E fazer também, é óbvio, cuidar que a parcela que tu vai ter para pagar ali entre no teu fluxo de caixa, né? Não adianta tu querer te comprometer com um valor de parcela a pagar e não conseguir depois atender, né? O teu fluxo de caixa ele não consegue atender essa demanda de pagamento, né? Acho que isso é importante, duas questões aí que tu comentou, né? A primeira, porque essas linhas de crédito, a maioria tem um período de carência, né? De até 12 meses, até 24 meses, a maioria, eu acho, até os primeiros 2 anos, né? E aí o pessoal entra nessas, não, vou pegar a linha de crédito, é 2 anos sem pagar, depois a gente vê o que faz. Só que quando ela tá só postergando um problema muito maior para depois, né? Sim. Porque se agora tu não tem um plano de expansão para essa parcela entrar no teu fluxo de caixa, esse dinheiro que tu pegou rentabilizar realmente e te trazer um retorno, amanhã depois você vai estar com um problema muito maior na mão. Sim. Né? E além disso, tem outra questão também que agora mudou um pouquinho, né? Mas que nós comentamos, né? Aconteceu de algumas instituições, bancos, mudarem só o nome da sua linha de crédito que já tinham a taxas de 15%, 16% ao ano, botaram um nome bonito lá para dizer que era auxílio e era taxas altíssimas antes. Nossa. Então, logo a gente vai entrar nessa questão mais, né, de fluxo de caixa, de empresa, enfim, do controle financeiro da organização, mas muitas pessoas não têm essa clareza de como funciona a taxa de juros, como é a organização da sua empresa, e aí acaba pegando, às vezes, um juro que é para ajudar no primeiro momento, um empréstimo que é para ajudar no primeiro momento, com taxas altíssimas, e acaba gerando também um problema muito maior para amanhã.
Então, acho que são os dois cuidados, né? A taxa de juro, obviamente, Sim. tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso, não é porque o nome é bonito aqui, realmente é para ajudar, né? E outra, para cuidar também para esse cliente comentou, esse valor da parcela é realmente entrar no fluxo de caixa para não ter um problema muito maior amanhã E depois. o importante também é tu ver no teu fluxo de caixa, né? é, Antecipadamente, já lá na frente, daqui a um mês eu vou me apertar no caixa. Já consigo enxergar isso agora e já ir lá no meu banco e negociar. Não hoje eu vou pagar minhas contas aqui, eu vejo, não vou ter dinheiro suficiente. Daí eu ir lá no banco bater, o banco vai te oferecer o dinheiro, ele vai ter ali, mas com certeza um juros diferente do que aquele que se tu fosse lá no banco, negociar, sentar com eles, né, e tudo mais. Então, acho que também essa questão de tu ter um fluxo de caixa organizado que te traga essa previsibilidade, né? Esse ponto, acho que ele é bem importante para quem começa a fazer esse controle financeiro, para quem começa a analisar todos esses dados da empresa, tu começa a ter uma certa previsão, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente não controla, então vai vir ali e pode mudar a tua projeção. Mas no momento que tu controla isso, tu começa a entender, né, os teus custos, o que sai, o que entra, qual a projeção de vendas, qual o melhor período, tu começa a ter uma previsão muito maior do teu controle financeiro e até fazer já alterações antes mesmo de que isso piore, né? Então, já estou entendendo que ali a minha receita vai cair por um determinado período agora, né? Que a economia talvez está mais baixa, o dinheiro não está circulando, as pessoas estão segurando um pouco mais. Então, aquela dica que tu deu ali no início também acho muito importante, que é a questão de pensar em novos produtos, novos serviços que estão dentro ali digamos, da disciplina, da técnica de cada empresa, ou do produto, ou de fornecedores para distribuir isso. E aí, dentro dessa análise do fluxo de caixa, entender, não, com esse produto ou com esse serviço, é o momento que eu consigo vender agora. Isso tem que olhar muito, porque aí tu consegue ter uma previsão um pouco melhor de receita. Tu já sabe que o teu produto principal ou o teu serviço principal agora não vai ser o momento. Então, tu tem que acabar diversificando para ter reduzir esse risco, né, ao longo do tempo. Então, essa questão do fluxo de caixa, acho que ela é muito importante em todos os sentidos, né? A gente pode ver, seja ali no controle financeiro, seja na ideia de mercado, seja para analisar a taxa de juros ou o que tu vai ter de custos para frente. Então, esse é um ponto bem importante. E entrando nessa linha, né, falando agora de empresas em si, qual é a melhor forma de iniciar um controle realmente financeiro dentro de uma empresa? Então, hoje, tu chegando, tem uma empresa, a primeira coisa que tu precisa ter para fazer um controle financeiro é um sistema. Por mais, claro, tu tem uma empresinha ali pequena, vamos supor, uma manicure, alguma coisa assim, consegue, eu até pode controlar no Excel, mas eu sou mais a favor, vamos ter um sistema, porque hoje no mercado existem muitos sistemas, né, que não são caros e que vão te trazer mais segurança do que uma própria planilha, né? Porque na planilha tu pode daqui a pouco digitar um número errado, tu clicar numa tecla ali e o número sumir, e, né, desconfigurar tudo. Então, eu sou muito a favor de realmente tu ter um sistema eficiente. Então, onde tu consiga ter todas as informações, elas vão estar mais atreladas também, né? Tu vai lançar, por exemplo, uma nota ali no teu compras, né? Ela já vai gerar ali teu contas a pagar. Então, ter um sistema eficiente seria a primeira a dica que eu daria. E depois, então, dentro do próprio sistema, então, a gente criar um plano de contas, né? Então, seria um plano de contas onde a gente categoriza, então, as nossas despesas e as nossas receitas. Para que, então, depois, quando a gente começa a fazer, então, os lançamentos no financeiro, no pagar, no receber, a conciliação bancária, a gente vai categorizando cada lançamento conforme sua despesa, conforme sua receita, para que, então, depois, lá no final do mês, a gente consiga, de fato, enxergar quanto que eu tive de receita, por exemplo, de venda daquilo, quanto que eu tive de receita de prestação de serviço disso, quanto que eu tive de custos, quanto que eu tive de despesa, começar a conseguir fazer análises financeiras. Com base nessas análises também, tanto de fluxo de caixa realizado, né, como de fluxo de caixa projetado para os próximos meses. A gente também consegue criar, com base nesses dados, estratégias, então, e pensar em metas para os próximos meses, quanto que eu consigo com essas minhas despesas fixas aqui que eu tenho, quanto que eu consigo faturar? Então vamos criar isso aqui de meta. Então, a gente tem uma projeção mensalmente, né?
previsto eu faturar tanto, minhas despesas tanto, minha lucratividade vai ser tanto. No final do mês eu vou pegar o que ocorreu de fato e confrontar com o meu previsto e ver onde é que o que eu fiz certo, o que eu fiz errado para chegar nesse meu resultado ou então não conseguir chegar. Então ali começa a te trazer mais clareza da informação do teu negócio, né? Sim, é isso que tu falou, acho que é bem importante, que é uma realidade que no momento que eu comecei a controlar mais no meu negócio, também me ajudou muito nessa parte estratégica, né? Então, no momento que a gente tem todos esses dados do financeiro bem detalhados, quando tu vai fazer ali no final do ano, antes um pouco do final do ano, né, no último trimestre, o planejamento estratégico, tu já consegue ver, quais são os meus custos, as minhas despesas, né? O quanto que eu gastei em combustível, o quanto que eu gastei em salários, quanto que eu gastei em alimentação, sei lá, diversos gastos, tu começa a planejar melhor o teu próximo ano, e isso que tu comentou também é bem legal, que tu começa a trazer indicadores para as outras áreas, né? Então tu traz indicadores para vendas, para marketing, porque tu já sabe, ó, se eu tenho essa determinada meta de faturamento, vai ter muitas coisas de custo que vão vir puxando. Então, eu sei qual que é a minha meta de venda, a partir daí eu tenho que fazer minha estratégia. Aí, esse mês não consegui atingir a minha venda, vou ter que diluir isso nos próximos meses. Porque senão vai chegar lá no final do ano, o que vai acontecer? Eu vou ter prejuízo, não vou dar lucro, ou até mesmo não vou dar o lucro que eu esperava. Isso eu acho que é uma questão muito importante também de a gente olhar, pelo menos eu olho nos meus negócios, o percentual do lucro que eu quero ter. Né? Esse percentual de lucro, ele está associado a todo o risco que eu estou correndo, toda a questão de dedicação que a gente tem lá, trabalhando no dia a dia, horas a mais, então eu tenho que ter esse percentual. Se eu não medir isso, se eu não tiver todo esse controle financeiro, eu também nem sei se realmente eu estou tendo um retorno de acordo com o meu esforço, com a minha dedicação, o que eu esperava. Então, acho que isso é muito legal de ver, porque no momento que tu começa a controlar o financeiro, tu acaba melhorando outras áreas também, tu começa dando dados para as outras áreas. Acho que isso é bem importante, principalmente dentro do planejamento estratégico também. Sim. Tu parte de ficar no achismo, né? Eu acho que... Eu acredito. eu Às acho que... vezes você pode até se assustar. Nossa, não gostava tanto com isso. Nem imaginava que era tanto assim. Então, ali que tu consegue também começar a fazer alguns cortes nas tuas despesas, né? Daqui a pouco, tu vai só gastando, mas tu não tem ideia de quanto que tu tá gastando, por exemplo, em combustível. Meu Deus, tu gasto tanto assim por mês. Eu acho que eu vou ter que mudar um pouco minha estratégia, né? De visitar meus clientes, né? Porque o meu gasto de combustível está muito elevado, né? Então, Ou consegue negociar, né? Porque daí tu exato. consegue... não, tô gastando tanto de combustível, determinado posto ali não tá me dando um benefício, eu não consigo ter mais prazo para pagar, né? Isso a gente faz muito, às vezes, antes era tudo em débito, por exemplo. Não, agora a gente tem uma conta junto com o pessoal, o posto de combustível, e eu consigo ter prazo para pagar isso. Então, já melhorou de novo dentro do meu fluxo de caixa. Tu gasta bastante de posto de combustível, então, Thiago. Pô, tá negociando com posto, tá? Então, tem que ser, né? Equipe comercial, o que mais faz a equipe comercial é rodar na rua. Caramba, então, combustível, chamou o Ipiranga pra negociar? Não, Daqui a pouco ele abre outro negócio, ele abre um posto de combustíveis também, aí, ó. É a rede de posto, não é todo a petrolífera lá, né? Tá, não, tá bom então. E daí depois, ainda implementando ali, e daí depois tem que fazer virar hábito, né? Exato. Não adianta tu estruturar todo o teu financeiro, criar o plano de contas ali, mas tem que virar hábito, sentar ali uma vez por dia, algumas horas por dia, né? E fazer esses lançamentos, né? E daí depois, no fim do mês também, pegar e analisar. Não adianta só lançar por lançar e não fazer as análises, né, necessárias. Aí vai entrar a maior desculpa do empreendedor. É como a mesma desculpa das pessoas, né? Que eu não tenho tempo para lançar. Esse é o maior problema. Né? Não tem tempo, falta tempo para lançar os dados. A pessoa também, quando fala de organização financeira, não tem tempo para lançar os dados. É mais ou menos assim que sempre rola as desculpas. Exatamente. Mas uma planilha... Mas é tudo questão de prioridade, né? Exatamente. Mas uma planilha funciona também, né? Senão os engenheiros vão ficar meio sentidos. Sim, eu uso planilha também. Né? Depois eu extraio, por exemplo, os dados ali dos meus clientes e uso em planilhas, né? Mas para eles fazer a gestão deles, porque eu não quero que seja uma coisa que vá trazer mais trabalho, né? Sim. Porque nem tu diz, já não tenho tempo, né? Então tem que ser uma coisa que é prática, né? Não pode ser uma coisa que vai te trazer mais trabalho. Então o sistema normalmente, ainda mais hoje com todas as tecnologias que tem, né? Ele é mais prático, então é
É nesse sentido. Sim, ainda mais quando tu tem um número reduzido de lançamentos é tranquilo. Quando tu começa a aumentar e começa a complicar. E num Sim. sistema tu consegue fazer até uma integração com o banco, Isso puxar aí, extrato, fica mais exatamente. fácil. Essa é a ideia. Exatamente. E um dado preocupante até que a gente levantou, né? A gente deu uma olhada, quase não acreditou isso aí, né? Mas, segundo os dados, 50%, mais ou menos, dos empresários não sabem se a empresa tem lucro ou prejuízo. Não sabem calcular se a empresa tem lucro ou prejuízo. E na tua opinião, Leila, né? Por que tu acha que a maioria dos empresários não sabem calcular se a empresa tem lucro ou prejuízo? Isso é um dado e tem mais um outro dado que é onde 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, né? Mais preocupante Então eu acho que as duas coisas meio que andam juntas. Elas fecham porque, né, não sabe de fato se tá dando lucro ou prejuízo e no fim acaba 10. faltando dinheiro, vão Tem fechar, né? 10% que estão dando sorte ali, mais ou menos. tem os 10% que Ah, dão sim. sorte, na diferença dos dados. Isso. Tem até uma frase que esses dias eu ouvi, porque o financeiro é como um jogo de futebol, por exemplo, e não conseguir enxergar o placar. Então, se você não. O financeiro é como estar num jogo e não conseguir enxergar o placar. Então, você não sabe se está ganhando ou perdendo. É uma do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, né? Exato. Então, se tu não tá conseguindo enxergar se tem lucro ou prejuízo, então tu não sabe como é que tá teu negócio. Tá dando lucro? O que tá dando lucro? Tá dando prejuízo? Quais que são os problemas que estão ocasionando esse prejuízo? Quanto antes eu conseguir enxergar o que está ocasionando o meu prejuízo, antes eu consigo remediar, né? Então, eu paro de rasgar dinheiro. Então, eu acho que os empresários, eles não... Muitas vezes eles estão meio que cegos, né? Vamos supor, nesse quesito, estão numa escuridão. Então, um dos motivos que eu também entendo que hoje, por eles não saberem se está tendo lucro ou prejuízo, é a falta de conhecimento, né? Que a gente hoje não aprende na escola sobre educação financeira, sobre gestão de empresas. Então, muitos empreendedores, eles abrem o negócio deles, né? Então, eu também digo, não julgo, porque, de certa forma, o cara que vai abrir uma padaria, por exemplo, porque ele sabe fazer ali o bolo, ele sabe fazer os doces, ele sabe fazer o pão, tudo mais, e ele gosta de fazer aquilo, ele vai estudar para fazer aquilo. E o financeiro ele não gosta de fazer, né? Não gosta, não sabe, e daí o que acontece? Acaba fazendo nas coxas, né? Ele acaba procrastinando, então ali é um dos motivos pelos quais, né, então as pessoas não sabem se está tendo lucro ou prejuízo no negócio dele. E a complexidade também, querendo ou não, é um pouco complexo tu fazer essas análises, ainda mais se tu vai entrar mais detalhadamente nessa questão de precificação, custos variáveis, custos fixos, tudo mais, é um pouco mais complexo. Então, se a pessoa já não gosta muito desse assunto, ter que sentar e estudar aquilo lá, ela não vai se interessar muito por isso, por ser complexo e por não ser do dia a dia dela, né? Não ser do feitio dela, né? E também tem muito essa questão ainda de misturança, né? Misturar financeiro pessoal com empresarial, né? Então, teu negócio, tu não sabe se tá dando lucro ou prejuízo? Sim, exatamente, porque tem dinheiro aqui no caixa, né? Tem o dinheiro no meu banco, eu vou pegando para mim, vou pagando minhas contas, tudo mais. Então, no momento que tu começa a fazer essa análise, começa a estruturar ali tua DRE, teu fluxo de caixa, tudo mais, iria dar um lucro, mas não deu lucro por quê? Porque tu, como sócio, tirou todo o dinheiro do lucro, né? Então, ali que também tem uma discrepância nas informações, às vezes, né? E a gente vê que isso não é só daquela pessoa que dá pouco, ganha pouco ou fatura pouco, né? Eu tava hoje, coincidentemente hoje, eu tava na academia, eu tava escutando um podcast, a gente falava justamente dessa gestão financeira e dessa misturança de dinheiro, né? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E aí tava falando, não, o pessoal tava comentando, então, de um cliente até que eles tinham, o cara era médico, tinha seu consultório, né? Ele ganhava 60 mil por mês. Só que de vez que ele gastava 80 na pessoa física, ele tirava 20 mil da empresa para cobrir as contas, e isso acontecia seguidamente. Então, imagine alguém que tem um baita salário, tem dinheiro, mas mesmo assim não tem. Pode buscar Não conhecimento. faz, exato, mas não faz a gestão bem feita e acaba tirando. E aí uma pessoa ganhando 60 mil reais, ela tinha lá já seus 50 anos, ela não tinha nenhum real guardado. Não tinha nenhum real.
Então, pô, tu tá ganhando 60 mil reais, gente, tu não consegue guardar R$ 1, porque ela gastava mais que isso, tirava da empresa e ficava nessa bola de neve. Então, não é só daqui a pouco daquela pessoa que ganha pouco, né? A gente sempre fala, né? Quando a gente fala em investimento é a mesma coisa, a pessoa acha que tem que ter um mar de dinheiro para começar a investir. E tudo é a criação do hábito, que nem tu comentou antes. É difícil manter o hábito depois. Mas no momento que você começa e você consegue manter o hábito, você vai, se você começar a investir tendo R$ 100 guardados, né? Você vai começar a guardar quando tiver 100, quando tiver 500, quando tiver 1.000, quando tiver 5.000. E se você não guardar quando tiver 100, você não vai guardar quando tiver 5.000 também. Então, é criar o hábito do investimento, é criar o hábito de fazer as coisas certas desde o início, que vai fazer com que tu vá, conforme tu vá crescendo, prosperando, tu vai conseguir fazendo as coisas aos poucos de forma correta. E aí vai tendo resultados cada vez maiores, obviamente. Quanto mais tu cresce, o hábito bem feito, tudo bem feitinho, mais vai ser teu resultado. É que são duas pessoas. O CNPJ é uma pessoa e o CPF é outra pessoa. Então, elas têm que ser tratadas de forma diferente, né? Cada uma vai ter seu lucro, cada uma tem que gerir o seu dinheiro de uma forma diferente, né? Então, não misturar as coisas não é o indicado. Além disso, o que eu vejo bastante é muito essa visão imediatista. Além de não ter o conhecimento, não ter esse controle, a gente acaba indo para esse lado imediatista, não tem uma visão de longo prazo, assim como a gente não tem às vezes nos investimentos, não tem no próprio negócio. Então pensa ali, aquele mês deu um pouco mais, então vou tirar mais nesse mês. Tá, mas e como é que vai ser a saúde financeira da tua empresa nos próximos meses, no próximo ano? Tu tem uma reserva de emergência ou não? Por que tu vai tirar o lucro agora e não tem uma reserva para uma emergência ou até mesmo para uma oportunidade? Deixa um caixa na tua empresa para conseguir investir mais ou conseguir daqui a um pouco uma nova oportunidade de um outro produto, um valor. Então, a gente acaba tendo essa visão muito imediatista, acho que nesses dois pontos. Isso acaba prejudicando, né? Então, e são realmente assuntos complexos. Quando você também estava comentando antes sobre lucro, prejuízo, às vezes as pessoas elas olham muito faturamento. Então, quanto que eu estou faturando na minha empresa? Então, se preocupam muito nisso, no faturamento, e não olha ali, às vezes, os custos, as despesas. É aquela velha coisa, né? Eu posso faturar R$ 1.000 a mais, né? Então, esses R$ 1.000, vai ser interessante eu faturar, mas quanto realmente está sobrando? Né? Então, daqui a um pouco, se eu fizesse uma economia de R$ 1.000 ou de R$ 500, vai sobrar muito mais no caixa. Porque R$ 500 economizados, R$ 1.000 economizados vão direto lá para minha última linha, vão direto para o meu lucro. Então, a gente tem que olhar muito isso sobre despesas, custos fixos, custos variáveis, e eu vejo que isso pode ajudar muito, né? Mas é um assunto um pouco mais complexo. Então, eu gostaria que tu explicasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença entre custos e despesa, se tem mesmo não diferença, como é que o pessoal pode controlar isso e o quanto que isso impacta realmente no controle financeiro, no balanço ali da empresa. Eles falam faturamento é vaidade, né? Então, não adianta tu também estar faturando, por exemplo, posso faturar 100 mil e ter ali custos de despesa de 101 mil, mas vou estar tendo um prejuízo, né? Ou melhor seria, então, eu faturar 60, faturo menos, mas aí, em compensação, eu também tenho, vamos dizer, um custo, uma despesa só de 50, daí eu vou ter 10 mil no meu caixa. Então, às vezes não é tu só faturando. Tu tem que, de fato, olhar teus custos e tuas despesas, né? Até antes de tu entrar, desculpa interromper, mas um exemplo legal, acho que de dar isso aí de faturamento, né? É uma rede grande, que alterou totalmente o seu modelo de negócio justamente por isso, o McDonald's. O McDonald's alterou totalmente sua linha de negócio para baixar drasticamente seu faturamento e aumentaram drasticamente seu lucro. Porque eles saíram da parte que eles tinham mais lojas próprias, né? Para se dedicar quase que 100% a franquias. Então, eles estão tirando as lojas próprias para diminuir custo e despesa e estão investindo nas franquias. Logo, o faturamento, então, o tanto de capital que está entrando na empresa está caindo muito. Só a compensação, a margem deles está muito mais alta, porque estão ganhando muito mais de lucro no final por ter diminuído o custo e despesa. Então, o faturamento caiu? Claro que caiu. Só que o lucro deles está muito maior do que antes, quando eles tinham um faturamento muito maior do que eles têm Por hoje. isso que faturamento é vaidade, que de fato importa é ali a última linha, o lucro, né? É isso aí que todo mundo quer. Então, o custo é tudo aquilo que tu gasta para entregar aquilo que tu vende. Então, por exemplo, eu tenho ainda na questão da padaria, por exemplo,
eu vou vender um bolo. Então, o meu custo é tudo aquilo que está inerente à fabricação daquele bolo, né? Então, a minha farinha, a energia elétrica, a mão de obra, a maquininha do cartão, a embalagem, são tudo custos que são variáveis, inerentes àquela produção. Então, por exemplo, um mês que eu não for vender nada, eu não vou ter nenhum custo, né? Então, isso é custo. Agora, despesa é aquilo que eu tenho ali todo mês, vou ter para pagar, né? Não quer dizer que eu vou ter fixo todo mês uma despesa, mas são coisas que não estão inerentes à produção, por exemplo. Então, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter contador, sistema, materiais de escritório, telefone, tudo isso são consideradas, então, despesas, salários do pessoal do administrativo. Então, essa é a diferença. Então, eu não faturando nada, custos eu não vou ter, mas as minhas despesas ali, essas eu vou ter que ter caixa para pagar, né? Isso, essa divisão eu vejo que é bem importante de a gente entender, porque daí quando eu estou analisando custos, os custos estão efetivamente ao que eu entrego, a minha produção. Então, eu aumentar determinados custos não é um problema se eu estou conseguindo faturar e ter um melhor rendimento em relação ao meu produto, ao meu serviço. Já as despesas é uma coisa que a gente tem que olhar bastante, porque as despesas é todo mês vai ter aquele custo fixo, nem sempre tão relacionado ao meu desempenho operacional, o que eu estou vendendo, né? Então, acaba pesando bastante. Então, quanto mais a gente conseguir ali reduzir e otimizar de despesas, melhor. E entender essa questão de custos é importante para tu saber, não, eu vou realmente aplicar aqui esse custo, o custo ele vai estar relacionado ao quanto que eu estou entregando, ao quanto que eu estou faturando, então aqui eu não preciso ter medo, às vezes, de investir, né? Porque eu sei que isso vai me trazer retorno, claro, né? Isso trazendo retorno da forma ideal. E aí a gente consegue dividir melhor ali entre margem bruta, margem líquida, então... mas que no início, para mim, também não era algo tão simples assim, né? Quando a gente falava, custo ou despesa, para mim é tudo a Tudo mesma igual. coisa. Exatamente. Então, isso, conforme a gente vai evoluindo nessa parte financeira, ela é importante porque a gente consegue melhorar muito a visão do nosso negócio. E aí, às vezes, tu vai olhando para cada um dos produtos ou serviços, né? Qual que tem mais custo ou não, qual que tem mais margem, né? O que seria mais interessante eu vender porque tem menos custo, vai me sobrar mais margem. Então, todos esses fatores, assim, né, para quem está começando, para quem não olha muito para isso, acaba sendo muito importante. E os custos eles vão interferir diretamente na precificação do teu produto também. Então é importante tu saber exatamente quais que são os teus custos que tu tem para tu fazer uma precificação adequada, porque elas que vai te gerar ali a tua margem bruta, né? A primeira que vai ser então a tua margem de contribuição, que se chama, para cobrir então todas as tuas demais despesas, né, que tu vai ter. Então é importante tu ter esse dado, né? Aí depois, se a despesa for muito grande, tu tiver só uma venda, um produto, aí vai sobrecarregar muito aquilo ali dentro da tua precificação. Também, Precificação é outra coisa que é bem importante. E aí, entrando também nessa questão, então, de reserva de emergência, né? Como tu avalia a tua reserva de emergência em cima dos custos das despesas, então? O que tu considera para criar a tua reserva de emergência? Hoje vamos dizer, na metodologia, assim, a gente tem, por exemplo, deu lucro, né, ali a operação. Hoje eu considero ter 3 R's, vamos supor. Tem 50% do teu lucro é destinado para reserva de emergência, então, que seria emergência nesses casos que nem a gente está passando agora, e para cobrir aqueles gastos, então, de final de ano ali, de férias, 13º, tudo mais, né? 30%, então, que seria para reinvestir no teu negócio, né? E 20%, então, que seria para fazer a retirada. Então, 50% do teu lucro é o que eu considero que seria o mínimo que tu deveria de guardar todo mês para tu criar uma reserva de emergência. Né? Isso chegaria num valor máximo ou não? Por exemplo, vai chegar a 6 meses das minhas despesas fixas, aí eu posso pegar esses 50 e diminuir a porcentagem. O que tu acha? Eu acho que daria sim para fazer. Ou pegar, então, agora já tenho para 6 meses, eu tenho uma reserva,
vamos ver, daqui a pouco destinar um pouco mais para fazer uma reinvestir no meu negócio, né? Ou então fazer uma retirada maior, né, para o sócio. Sim. E essa questão dos 20% tu comentou, então, que seria uma retirada, né? Isso. Como é que tu acha melhor o empreendedor ali, enfim, o empresário, fazer essa retirada do seu capital? Ele ter um salário fixo e aí usar mais esses 20% de retirada, ou não ter salário, tem o lucro total da empresa e 20% fica como teu salário? Não, tem que ter um salário fixo até para tu saber, né, exatamente quanto, até na questão do teu ponto de equilíbrio ali, quanto que tu teria que faturar para cobrir todos esses teus gastos, né? Então, considerando o teu salário também, né, como empreendedor ali. E depois, sim, depois fazer uma análise. Deu lucro, daqui a pouco, a cada 6 meses, né? Se tem caixa o suficiente, fazer uma distribuição, fazer uma retirada, então, de algum valor excedente, né? Mas não todo mês ir variando. Esse mês deu um pouquinho de lucro a mais, eu vou tirar um pouco a mais, né? Não, eu tenho um salário ali fixo para mim, e depois, a cada 6 meses, a cada meio ano, cada ano, então, fazer então essa avaliação se o meu negócio deu lucro, se eu tenho caixa suficiente e fazer uma retirada maior. Eu acho importante salientar isso, porque nem o Thiago falou antes, que muitos fazem, né? Esse mês foi um pouquinho melhor, então esse mês eu vou tirar um pouquinho mais que o mês passado. Então eu também, importantíssimo, tem um salário fixo. E se vai acontecer o contrário, por exemplo, esse mês vai devolver? Tu vai injetar dinheiro, O que eu vejo nisso, que eu acho, que eu acredito, pelo menos, que eu olho assim, é ver a função e como é que é a precificação do mercado, né? E se isso está de acordo com o que o sócio realmente está fazendo. Exato. Né? Então, porque tendo uma visão realmente de longo prazo e pensando no negócio. Então, às vezes é um pouco difícil de a gente dividir isso, né? Trabalhar nessa divisão, porque é a mesma pessoa ali, é o sócio, é quem está tomando a frente da empresa, mas nesse momento tu tem que ser bem racional. Eu vou fazer eu estou tomando aqui uma decisão que é melhor para a empresa ou é melhor para mim como dono do negócio? Então, eu sempre tenho uma visão como negócio. O que é sustentável para o negócio? Né? Claro, estou lá estou fazendo várias funções, então pega todos os cargos e coloca. Não, mas vai analisando conforme a tua evolução e a função que tu vem fazendo. Conseguir chegar já num nível mais de gestão, de gerente, de diretor da própria empresa, realmente eu estou mais na gestão. O que é um valor de mercado ali justo para isso? Né? Isso te atende, não te atende? Porque o que vai acontecer com isso? Tu vai ter uma boa remuneração, conseguir controlar isso financeiramente, e aí o que pode acontecer se tu tá ali com um grande resultado, lá no fim vai sobrar mais no final do ano. E aí tu começa a controlar isso. Também acho que vai mais, eu vou sempre nessa linha, tem que ser um valor fixo e algo que esteja de acordo no mercado com a tua função. Né? Então aí às vezes acontece até a questão, pode ter até divergências dentro da própria sociedade. Né? Então isso que eu comento bastante também em relação à sociedade. É tu analisar bem a questão do teu sócio, até a parte financeira. Porque se tu tem um sócio ali que daqui um pouco ele não tem uma estrutura financeira boa, isso vai refletir para a empresa. Com certeza. Porque ele vai começar a querer tirar dinheiro cada vez mais da empresa e isso uma hora não vai dar certo. Sim. Então isso é um ponto muito importante também dentro da sociedade, entender como é que é a gestão financeira e como é que é o entendimento dessa parte financeira dos sócios. Sim, porque o próprio sócio, muitas empresas daqui a pouco quebram, não é porque não tem um produto bom, mas realmente é porque não está fazendo gestão financeira e o próprio sócio que está assaltando a empresa dele, né? Então, muitas empresas acabam quebrando por causa disso, né? E o sócio tem que ter 13º ou não, Thiago? Não, vamos deixar pro lucro depois. Isso aí. E nessa questão de custos e despesas, então, o que daria para dar de dicas práticas, né, que o pessoal poderia olhar isso com mais carinho para poder reduzir tanto os custos quanto as despesas do seu negócio? Né? Nos custos é um pouco mais complicado, né? Tu conseguir mexer muito, porque às vezes é aquilo que tu precisa para fazer aquele teu produto, né? Então, negociar daqui a pouco com fornecedores, né? Conseguir comprar de algum outro fornecedor um pouco mais barato. Se teu produto
eu posso mexer na fórmula, por exemplo, que nem o padeiro ali. Eu uso só essa farinha, né? Só consigo comprar essa. Mas, então, tentar negociar com o meu fornecedor. Otimizar o processo de produção, por exemplo, colocando máquinas, daqui a pouco aumentando a produtividade, né? Então, isso são questões inerentes ao custo. A própria questão dos impostos hoje, né? Então, conversar com o contador para ver se a forma de tributação que hoje está enquadrado é ideal, se não tem alguma maneira de eu conseguir pagar um pouco menos impostos. A questão dos cartões, né? De ver as taxas de cartões, porque é de grão em grão, né? Que a galinha enche o papo, né? Então, é ali que muitas vezes tu acaba ganhando. Cada R$ 1 que tu consegue economizar ali é R$ 1 a mais que tu vai ter ali embaixo no teu lucro, né? Então, são essas pequenas coisas na questão de custos. E na despesa é, de fato, olhar ali quais que são as tuas despesas que tu tem e o que, de fato, tu precisa para a tua estrutura funcionar, né? Para a tua empresa funcionar. E tentar renegociar também contratos com fornecedores de prestação de serviço, algum que tu tenha, telefone, internet, daqui a pouco tu consegue renegociar, taxa de limpeza, alguma coisa nesse sentido, tu consegue renegociar. Tentar fazer a tua estrutura ser o mais enxuta possível, sem, claro, que isso vá afetar a operação da empresa, né? Esse ponto, acho, do cartão de crédito, ele é bem importante, porque às vezes tu pensa ali, não, sei lá, 1%, algo nesse sentido é pouco. Mas se é 1% em relação a uma margem de lucro que tu tem 10%, por exemplo. Então, já são 10% de todo o teu lucro tá indo numa taxa, por exemplo. Então, quando tu não tem uma visão assim do todo, tu pensa, não, 1% é pouca coisa. Exato. Mas vai muitas somando, vezes, né? muitas vezes nem é a questão da visualização, né? Nem visualiza isso, né? Exatamente. Por exemplo, todo mês eu visualizo quanto foi em taxas de cartão. Então, quando tu começa a visualizar, tu começa a ver o impacto que isso vai ter na tua linha final. Sim. É o que tu tá deixando de ganhar. Tu vai, vamos dizer, é R$ 200 por mês, né? Vamos supor. Mas quanto que isso lá no fim do ano já não acumulou? Já não daria para tu tirar isso de lucro para ti? Já daria para fazer alguma viagem daqui a pouco nesse sentido, né? Então, cada real que tu consegue economizar ali nos teus custos, nas tuas despesas, é o que tu vai ter a mais de lucratividade no teu negócio, né? Vamos lá, o que tem de máquina de cartão hoje no mercado, gente, Exatamente. é tranquilo para conseguir uma renegociação, para conseguir Exato. ajeitar ali as taxas de cartão. Isso é barbado. Antes tu tinha comentado ali em ponto de equilíbrio, eu acho que é uma coisa legal também de comentar, né? Isso acho que é importante de a gente analisar também, mas principalmente para quem também está construindo o seu negócio e olhando sobre a parte financeira, sobre dados e entender do ponto de equilíbrio é muito importante. Acho que seria interessante tu comentar um pouquinho sobre isso. O ponto de equilíbrio nada mais é que o quanto que é necessário eu vender, faturar, para então eu conseguir cobrir então os meus custos fixos e os meus variáveis e ficar ali pelo menos no meu 0 a 0, né? Então, para eu conseguir chegar a entender qual que é o meu ponto de equilíbrio, eu preciso de fato de novo saber quanto que eu tenho de gastos fixos, quais que são os meus gastos variáveis. E em cima disso, então, a gente fazer o cálculo da tua precificação e ver quanto que tu vai precisar faturar para cobrir tudo isso e ficar ali pelo menos no 0 a 0, né? Então, é mais ou menos isso. O cálculo é um pouco mais complexo, mas pelo menos tendo esses dados ali, tu sabendo quanto que tu precisa, quanto que tu tem de gasto fixo e variável, tu já consegue mais ou menos calcular quanto que tu precisa faturar. Isso é interessante porque às vezes a gente não olha no nosso negócio e quem está começando muito menos. E aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? A gente não olha isso e aí tu não sabe ali qual é o teu ponto de equilíbrio, o que tem que vender, e aí tu já começa nos primeiros meses pensando, não, já vou ter um salário ali. E aí não, aí tu não consegue manter, aí não tem já uma reserva de emergência na pessoa física também. Então é algo bem preocupante que faz com que as pequenas empresas, as empresas iniciantes acabem quebrando, né? Então, olhar esse ponto de equilíbrio ele acaba sendo muito importante. Sim, e a precificação, né? A precificação é crucial. O preço do teu produto, teu serviço, ele tem que estar alinhado com as tuas despesas variáveis ali, né? Então, porque se não tiver alinhado ali na tua primeira, no teu lucro, na tua margem bruta, daqui a pouco tu já vai estar tendo prejuízo, né? Então, tu não vai ter nem ali, tu não vai conseguir ter lucro para cobrir
mais as tuas despesas fixas, né? E nessa questão que tu comentou, tu atua então como gestão, né, em grandes empresas, mais foco em pequenas e médias empresas, certo? Quando tu entra dentro de uma empresa para fazer essa gestão, qual a maior dificuldade que tu vê nos empreendedores? O que é de cara assim disparado? Ó, isso aqui toda empresa quase que eu entro tem esse problema aqui. Se tu pode falar, né? Não, sim. Não precisa falar o nome das empresas. Não. Não, uma das coisas que assim me chamou a atenção até foi a questão dos sistemas. Que eu chego nas empresas, normalmente todas que eu atendo já tem sistema contratado e tudo mais, só que elas usam praticamente só para emitir notas, né? Então, é toda essa questão de ter que configurar o sistema, de ter que... O sistema, às vezes, ele não atende às necessidades que a gente precisa, então, às vezes, os sistemas estão um pouco deficitários também, assim. Até às vezes eu brinco com os meus clientes, nossa, parece que será que só nós usamos aquele sistema? Que só nós que estamos vendo isso aí, né? Então é uma questão, essa questão do sistema realmente é uma coisa que eu vi pontualmente em todas as empresas que eu fui, tinha o mesmo problema, né? Tinha sistema, só que não utilizava, até porque o próprio empresário não tinha sentado ainda, né? Estudado ele, de fato, o que precisa, ele só comprou o sistema porque precisava ali tirar as notas para atender a legislação, né? E outra questão, então, é essa de o sócio não ter um salário, né? Então, ele vai até o que ele não é que ele pega ali a conta do mercado e vai lá pagar com a conta do negócio dele, né? Mas o que ele faz? Ah, ele pega essa semana R$ 500, na outra semana mais 1.000, na outra... Então, não tem um salário fixo estabelecido, né? Então, isso é outra coisa que eu observei, assim. E para mudar a Não cabeça sabe, desse empresário? não sabe que é até eu assim eu fiquei pensando porque a partir do momento que um empresário contrata uma consultoria, ele já tem noção, né, que ele precisa fazer alguma coisa diferente. Ele já quer crescer, ele já quer fazer o negócio dele crescer, expandir, ter mais clareza dos números dele. Então, a mentalidade dele já está pouco mudada, né, em relação a essa Não questão. teve nenhuma dificuldade, não teve Não, nenhum que mudou o número ali na planilha, no não, não, sistema. não, não, Não? não tive, não. Imagina o cara, hein, Thiago, eu tenho duas irmãs, cada uma tem 4 filhos, né? Afiliado para tudo que é lado. Se eu fizesse isso de tirar da empresa quando eu precisava, eu tava ferrado. Tem mês que tem 5 de aniversário, Toda hora tem aí ia quebrar a aniversário. empresa toda vez. Mas, Leila, quero te agradecer aqui. Acredito que todo mundo que acompanhou, está acompanhando esse episódio, tem muito a aprender, a agregar, né? Então, isso vai ajudar todo mundo nesse caminho. E são questões muito importantes. A gente entende o quanto que a parte financeira a gente não tem, que nem tu comentou, nas escolas. Então, quem viu o episódio aí, compartilhe também, né, com aquele amigo que vai começar a empreender, que já empreende, que tem um negócio, ou que está reestruturando o seu negócio. Eu acho que isso é muito importante. Mas antes de a gente terminar, a gente sempre deixa aqui um espaço para que tu divulgue também as tuas redes sociais, queira deixar um último recado. A gente também pergunta, às vezes, aí sobre um livro, se tu quiser indicar também, tu comentou antes que estuda bastante, lê. Então, enfim, é um espaço para tu divulgar aí as tuas redes e deixar aí um último recado para o pessoal. Então tá. Primeiro eu que agradeço o convite, né? E com certeza a gente poderia falar por horas, né? Gestão financeira tem muitos vieses que a gente poderia entrar, né? E então eu trabalho como consultora, então precisando a gente está à disposição. Por alguma dúvida que surgir ainda, pode me chamar ali no Instagram, LJW Gestão Financeira. E eu vou estar respondendo, vou estar ajudando, porque o meu propósito no meu trabalho realmente é ajudar os micro e pequenos empresários a expandirem o negócio deles, eles se sentirem realizados dentro do negócio deles. O negócio deles dá certo, né? Porque eles já, quando eles abrem o negócio deles, eles têm aquela coisa de, empreendedor, eu quero que dê certo, né? Então, de fato, a gestão financeira é um pilar importante para o negócio dar certo. Então, eu sempre digo, meu propósito é ajudar, né, a estruturar esse pilar para que o negócio deles realmente dê certo. Então,
Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio aqui do nosso Holder Talks e, obviamente, agradecendo a todos os nossos apoiadores, a Músculo e Suplementos, né? O Luciano aí, nosso amigo Luciano aí, que tá várias dicas de saúde também, não é só questão de suplementação. O Gardel Imóveis, que tá anunciando o terreno do Thiago, tá, pessoal? Terreno à venda, terreno bom de esquina, né, Thiago? De esquina. Terreno de esquina, tá à venda, então quem quiser entre em contato com o Gardel. O Thiago não vem direto, né? Só através do Gardel, tá? Já vou deixar exemplificado aqui isso aí. A Balão Doce, então, trabalha só com não só com a parte de doce, mas com a parte de festa. Tem uma parede de bexiga lá, que eu nunca vi tanta bexiga na minha vida, colorida, bexiga, de tudo que é cor. Bexiga? Balão? É bexiga? Não é bexiga o nome? Tá, é bexiga. Bexiga, então. Balão, colorida, de tudo que é nome. Eu nunca vi tanta coisa lá assim. E também a Mecânica Rio Branco, que é a segurança e qualidade que você e seu carro merecem. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu.